Então tá aqui, pessoal, esse foi o logo enviado pelo Bruno. Olhando aqui de cara, a gente vê que de estilo esporte não tem nada. E aqui, nesse vídeo, a gente vai transformar esse logo em um legítimo logo esporte com as dicas que eu vou dar aqui para ele. Olhando para esse logo aqui, a gente já vê que falta anatomia, né? A gente olhando aqui um pouquinho maior, a gente vê que o ombro tá esquisito aqui, a mão, o rosto tá num formato estranho, ele não tem orelha olhando ali, olha só. O pescoço está flutuando, então falta anatomia. Outra coisa que está faltando aqui pra gente é um traço bem definido, tá? Vamos olhar aqui, a gente percebe que o traço não está nada definido, né? Tem uns traços mais finos, traços mais grossos. A mão aqui eu não estou entendendo nada, tá flutuando. Então, esses traços não estão concisos e a gente precisa também melhorar o traço. Segunda coisa, falta de sombra. Segunda não, terceira coisa, né? Falta de sombra. A gente vê aqui na ilustração dele não tem nada referente à luz e sombra, nada. E luz e sombra é essencial para você fazer um logo esporte legal, porque é ela que vai dar volume para o seu mascote. Vamos lá, outra coisa que eu vejo que falta aqui é o escudo que está mal definido. Se você não percebeu, aqui atrás desse mascote, olha só, tem um escudo. Sim, isso era para ser um escudo e tá mal definido e a gente não consegue perceber que é um escudo. E eu vou te ensinar como que resolve isso aqui nesse exemplo da logo do Bruno. E, por último, mas não menos importante, é o letreiro dele que é muito genérico. Olha só, ele usou essa fonte aqui, a Longshot, que muita gente usa. Infelizmente, muitos amadores, muitas pessoas que estão começando, usam muito e abusam demais dessa fonte. Tanto que ela caiu em desuso por designers mais profissionais, por ela estar muito batida e por ela ser usada bastante por pessoas que não sabem o que estão fazendo. E a gente vai fazer um letreiro que é genérico, mas que ainda vai ficar muito mais bonito que esse. Você confia em mim? Então, vamos para a prática agora. Então, aqui a gente já listou os problemas que tem nesse rascunho do Bruno e a gente vai resolver problema por problema até fazer um logo impecável aqui com base no projeto que ele tinha feito. Vamos começar pela anatomia, tá? E aqui, ó, como que você faz para resolver o problema de anatomia? Simples. Estrutura o seu rascunho. Dá só uma olhada nessa estrutura que eu fiz aqui. É exatamente a mesma pose que o Bruno desenhou. A diferença é que eu estruturei bem mais ali no rascunho bem básico, tá? Depois disso, eu só tirei um pouquinho a opacidade e fui definindo melhor parte da boca e mão, coloquei a fantasia e terminei ali colocando a arma do mascote. Olha só como ficou bem melhor. Já dá para ver a diferença de um para o outro. Então, se você quer resolver esse problema de anatomia, faça a estrutura básica com formas geométricas primeiro. Depois vai estruturando bem aos pouquinhos que você vai conseguir um resultado legal. Então, agora que você já aprendeu, vamos aqui, ó, riscar a parte da anatomia que já está pronta. O outro problema que a gente tem aqui no logo do Bruno é a questão do traço, tá? A gente precisa de um traço grosso, bem grosso, para dar essa impressão de logo esporte. E foi isso que eu fiz aqui nesse mesmo rascunho, tá? Eu peguei ele, eu abaixei a opacidade, né, para mim ter ali a base ainda, mas eu fui engrossando o contorno. Olha só, a primeira etapa do engrossamento, segunda, vocês veem que é um contorno grosso bem marcante para dar essa ideia de logo esporte, ficar bem imponente. Então, ó, já teve outra etapa de engrossamento, mais uma, você vê que cada vez eu tento engrossar mais ainda o contorno e termino ali com algumas finalizações. Mas olha só como que esse contorno ficou bem definido e bem grosso para dar aquela impressão de logo esporte. Então, já anota aí, você precisa do contorno marcante. Então, a gente já pode vir aqui no traçado e olha só, vamos riscar o traço, que é isso que a gente faz. E se você fizer isso, o seu logo também vai ficar bem legal. Mais um ponto que a gente tem que olhar é isso aqui, ó, falta de sombra. E além da falta de sombra, o que a gente pode perceber aqui? Tem cores muito saturadas, umas cores muito fortes aqui. Logo Sport, sim, você vai fazer com uma cor chamativa, mas não tão saturada igual aqui. Então a gente vai pegar um verde bem legal, mas a gente não vai saturar ele tanto. Mas primeiro vamos falar das sombras, que é o que eu tinha falado. A gente precisa de aplicar sombras aqui nesse mascote para ele ficar com aquele aspecto esporte, né? Então você vai precisar fazer aqui, olha só, sombras que deem volume para o seu mascote. E, igual eu falei, parte de cores, ó, acrescente cores que são chamativas, mas que não são muito saturadas. Olha aqui a diferença agora, olha, de um para o outro.
A gente consegue perceber a diferença. Ambos são verdes bem chamativos, mas essa daqui tá muito saturada, tá muito forte a cor que ele tinha feito. E olha só como que ficou bem mais natural nessa nossa versão. E olha que ela já tá começando a ficar com cara de logo esporte. Então, sombras que trazem volume e cores não muito saturadas, né? Agora a gente já pode vir aqui, ó, e riscar essa parte de falta de sombra que já tá ficando legal. Então agora vamos resolver isso aqui, ó. O escudo mal definido. Lembra que eu falei com vocês que ele tinha um escudo aqui, ó, ele não sabia que formato que ele fazia, acabou que ficou com um formato estranho. Quando você estiver começando, quando você estiver aprendendo ainda a fazer logos esportes, foram os seus primeiros logos, trabalha com o simples, com o básico, com o que é mais genérico. Depois que você ficar bom nisso, aí você começa a inventar. Então aqui nesse caso, vamos fazer um escudo mais simples possível. Vou tirar a exibição do mascote e olha só o escudo que eu fiz. Você sabe, esse formato de escudo é muito básico, é muito tradicional. E como o Bruno está começando, a dica que eu quero dar é essa. É fazer uma coisa simples, né? Esse escudo aqui não tem mais simples do que ele. Ele vai colocar o mascote por cima e quando colocar o letreiro vai ficar muito massa. E você vai ver aí na sua casa agora, tá? Então, resolvida essa parte do escudo, né? A gente pode vir aqui, bora riscar, né? A gente já resolveu a parte do escudo mal definido. E agora vamos ver qual que é o próximo passo. Esse aqui vai dar trabalho de explicar. O letreiro genérico. Eu já tinha falado isso antes, mas vamos lá. Essa fonte aqui se chama Longshot. Muita gente usa ela no design esporte, principalmente quem está começando. Acha ela a fonte esporte perfeita. E por muita gente que está começando a fazer um mau uso dessa fonte, ela passou a ser uma fonte amadora. Todo mundo que faz um logo esporte com essa fonte dá sempre uma impressão de logo amador. Então o que eu vou fazer? Peguei uma fonte genérica de atlética americana, sabe? Aquelas fontes que usa naqueles filmes de futebol americano. E fiz esse letreiro aqui com uma fonte dessa. E olha só como que ficou. Simples, bem simples também o letreiro. Mas agora que eu vou ativar o escudo e o mascote, olha o que virou. Olha como que ficou muito mais legal. Então, o negócio é, faça um letreiro simples, mas pense também qual fonte você vai usar e como você vai deformar o letreiro. Então, nada de letreiro genérico com essa fonte aqui que deixa amador. Vamos inovar um pouquinho no letreiro. Ele continua sendo simples, mas ele é bonito. Então, bora riscar aqui, ó. Letreiro genérico não tem mais. Olha só, agora que a gente terminou todos os pontos que eu tinha falado, olha o antes bem aqui em cima de mim e o depois lá como que ficou. Quando a gente olha para o antes, a gente vê um logo esporte super amador. E quando a gente olha para o outro, a gente vê um logo esporte mais profissional. E por que tem toda essa diferença? É exatamente tudo que eu expliquei. Anatomia, traço, falta de sombra, as cores que eu também cheguei a comentar que estavam muito saturadas, o escudo mal definido e o letreiro. A gente corrigindo passo a passo, a gente conseguiu chegar nesse resultado que é incrível, que ficou muito, muito legal e pode ser vendido para times profissionais aí, esse resultado. Eu quero que você que está vendo esse vídeo aqui até agora me fale, deixa aqui nos comentários o que você achou desse antes e depois do logo do Bruno. Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui.